Tudo jóia? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom Que dia. alegria ter você aqui, viu? Obrigada, o prazer é todo meu. Oi. Obrigada pelo convite. Karina, eu tenho feito as lives. Quando eu comecei fazendo às 20 horas. E é bem Uhum. legal, porque o pessoal, muita gente está trabalhando, né? Mesmo que seja em home office, está trabalhando, apesar da quarentena. E foi bem Uhum. legal porque o público era até maior. E aí, de Uhum. repente, veio essa opção de fazer às 5 da tarde. Aí eu decidi fazer às 5 da tarde. Depois, fica à vontade aí para dar o bom dia para quem estiver aparecendo aí para Estou você, tá? com o Felipe, também meu seguidor. Está todo mundo entrando aí. Que legal. E aí, o que aconteceu? Pode falar. Passei para as 5 da tarde e essa semana eu resolvi fazer às 11. Uhum. Só que como você é médico e está aí intensivista no CTI, a gente abriu essa exceção. Mas eu Uhum. preciso contar para você, assim, contar para as pessoas de como foi difícil para mim esse momento, não pela hora em si, mas Uhum. porque me veio toda a lembrança, né? Uhum. A lembrança de como que a gente é exigido mesmo, como que a gente tem que acordar super cedo para fazer plantão. E foi justamente por esse excesso mesmo, que aí tem mais a ver com a minha personalidade, de exigência e a forma de levar estressante que me fez é, parar tudo. Eu não dei conta mais, assim. Eu fui aos poucos na síndrome de Burnout aí, a gente vai aos poucos largando, né? Tudo que nos revigora e vai focando só no trabalho, só no trabalho, só no trabalho. De repente, quando você percebe, você já está ali toda sintomática mesmo, isolada social. E eu precisava, eu tive a sorte de buscar na meditação. Eu fui para um centro de meditação, acabei ficando mais de ano. O que era para ser um ano de sabático viraram 3, que foi o Uhum. tempo que eu realmente precisei. E é legal que eu volto assim, com um novo estilo de vida. Então eu medito e eu faço exercício físico diariamente. Uhum. Tenho hábito de tomar bastante água. De vez em quando eu faço as lives, o pessoal vê eu tomando água. Então, assim, são hábitos que eu fiz questão de colocar na minha vida, porque me ajuda a equilibrar essa parte do silêncio mental, de estar interiorizando, da gente começar o dia sintonizado com esses comportamentos mesmo de gratidão, de apreciação. Então, eu quero dizer para você que eu estou muito grata de estar aqui com você, mas que Obrigada. essa coisa de acordar às 6 horas da manhã me deu um certo desespero, assim, porque eu lembrei desse meu período e eu tinha jurado para mim que eu jamais iria me pressionar tanto. Mas para você ver como que a personalidade vem, né? É. E Bom, aí, para mim isso já é rotina, né? Assim, a gente acorda bem cedinho todos os dias, né? Meus seguidores até me acompanham, e porque eu gosto de levar essa situação que a gente está vivendo de uma maneira mais leve, sabe? Então, às vezes, eu passo um batom, eu faço uma make ali para animar, para mostrar que eu estou bem, que eu estou feliz. Às vezes, eu canto uma música ali no que carro, legal. indo para o trabalho. Mas e tento ficar mais leve a nossa situação, né? Hoje, graças a Deus, em Minas está bem controlado, né? A gente está vendo aí que tem casos, lógico, mas como houve isolamento, então os CTIs, né, estão com pacientes, a gente tem os pacientes, mas não chegamos naquele nível de desespero, né? Do médico ter que escolher quem que você vai tratar, quem você não vai. Que eu acho que é o mais difícil para a gente é tomar uma decisão dessa, sabe?
Então, o que eu tento é levar essa leveza para os meus seguidores, para os meus familiares, né? Minha rotina, você vê que eu acordo bem cedinho, eu já não durmo mais no mesmo quarto que o meu marido, para não atrapalhar, e também porque eu tenho aquele risco, né? Você chega do hospital, que está infectado, então eu tenho um quarto meu que eu uso, um banheiro separado, para que eu acho que várias pessoas da área da saúde já fizeram isso, sabe, Mário? Inclusive, tem gente que nem está morando na mesma casa, para você ter ideia, por causa do risco do contágio. Então, a gente vai tentando manobrar e levar de uma maneira leve. É isso aí, né? É porque, na verdade, assim, a rotina de acordar cedo, com certeza já faz parte. Mas esse isolamento, principalmente familiar, por mais que bom que, né, você busca levar com leveza, mas é difícil para muita gente. Para muita gente essa separação, assim, eu até cheguei a fazer uma live com uma colega geriatra, Karina, que ela estava explicando exatamente isso. Até que ponto a gente tem que deixar os avós sem ver os netos, porque às vezes a pessoa já tá, ela vai cair numa depressão. Ela vai, então, para a gente usar o bom senso. Então, assim, de repente, aproveitar um lugar que tem uma, sei lá, uma janela, um vidro e ver, sabe, para não ficar nessa coisa de tão isolado. E aí é claro que tem muito a ver com o trabalho que eu faço hoje, que eu precisei fazer na minha vida, que é o autoconhecimento. A gente sabe quem dá conta, quem não dá conta, até que ponto, numa família, por exemplo, a gente escolhe. Eu tive aqui a oportunidade de trazer uma colega que ela é terapeuta ocupacional, mas o irmão dela é dentista. Então foi ela que ficou escolhida de cuidar da mãe, sabe? Porque para ela era mais tranquilo, ele já teria mais contato com o paciente, é mais complicado. Então, assim, eu gostaria que você trouxesse essa visão sua da, da medicina, da cardiologia, mas muito essa questão pessoal. Por quê? Porque teve uma semana aqui que a gente falou de rotina. E o tempo todo para quem está em casa. Mas ninguém tem muita noção, a não ser aí né, nos jornais, e às vezes acontece com muito sensacionalismo, até esse final de semana, que foi o final de semana das mães, muita gente usando isso mesmo, né, num sentido emocional, de que não pode ficar e tal, trazendo essa tristeza. Mas como lidar de uma forma, igual você está falando, a mais leve possível, a mais responsável possível e amorosa com você e com a sua família, né? Então, eu acho que se você puder trazer isso pra gente, assim, de como primeiro que eu quero falar, pessoal, que eu não conheço a Karina pessoalmente. Quem me indicou foi uma colega linda que está aqui com a gente, a Nilmara, que eu tive a oportunidade de conhecer numa ecovila, logo que eu voltei, assim, do sabático no Brasil. E ela falou, você precisa chamar essa médica, porque ela não é uma médica comum. Ela tem um diferencial aí. E aí eu falei, vou chamar essa convidada, então. E aí foi bem legal o nosso contato. E vai ter uma surpresa aí no final, porque ela tem um talento e eu acho que vai alegrar os nossos corações. Estou aqui com um coraçãozinho, tá? De homenagem, para lembrar que é para trazer muito amor para essa época nossa. E, enfim. Aqui. Náila, eu também, assim, um prazer te conhecer por vídeo, né? Também não te conheço pessoalmente, espero depois da quarentena a gente se encontrar. Ótimo. E eu tento, assim, nós médicos, agora que isso está acontecendo, as pessoas estão começando a vivenciar o que a gente já vive há mais tempo, né? Por exemplo, a gente pega muito paciente com já doenças muito graves, né? Você pega paciente com tuberculose, você pega paciente com HIV,
paciente com doenças muito graves, em situações de gravidade, você tem que ter ali uma frieza, você tem que ter uma paciência, uma calma, para você conseguir conduzir aquela situação da melhor forma, né? Então, assim, a gente já vivia, assim, por exemplo, para eu atender um paciente com tuberculose, eu já paramentava, já colocava as coisas, né? Então, assim, para nós, apesar de estar sendo complicado, difícil, que agora a gente tem que ficar, né? Vou contar um pouco da minha rotina para você. Isso, conta da sua rotina, assim, de casa, porque eu sei que você é esposa, tem filhos, né? Então, como que é isso? E essa situação que você está falando aí do CTI de escolher leito, eu trabalhei eu comecei minha carreira vamos dizer assim, fazendo residência na FEMIG, no Hospital João 23. Então, eu trabalhei muito ali com urgência e trabalhei no CTI, na UTI. Depois da residência, eu continuei, fiz 5 anos de terapia intensiva. E essa situação que você falou, de escolher, né, o leito, isso acontecia direto. A gente, às vezes, tinha um leito e 4, 5 pessoas esperando na sala de emergência. E é difícil, né, angustiante. Eu tinha lá, sei lá, meus 24 anos quando eu entrei. Então, assim, é muito nova para poder tomar uma decisão, assim, de qual vida que você vai priorizar. É claro que existe um protocolo, mas, assim, a gente não é protocolo, né? Tem a questão do coração, uma família lá esperando. Então, fico até feliz de você estar contando que aqui a gente não está precisando dessa situação, está bem mais tranquilo e é até bom elogiar, talvez, por que está tranquilo, assim, em relação a outros lugares, que a gente já viu, né, coisa mais densa, assim. Mas eu gostaria que você trouxesse muito essa questão da carina humana também, sabe? A médica, mas como que é isso no dia a dia do ser humano médico, que está aí na linha de frente. Eu vou contar um pouco a minha rotina. Então, assim, eu acordo cedinho, como eu estou acordando hoje, a gente vai para o CTI, aí você tem que paramentar, né? O que é isso? Você tem que colocar aquela máscara N95, né? Tem que colocar um gorro, logo em seguida, depois que você coloca o gorro, você tem que colocar 2 gorros, na verdade. Um fica por baixo, põe a máscara, o outro gorro, ali você já está com o uniforme do hospital, coloca o avental, né? Tipo um avental, que é estéreo, na verdade. Nesse momento, você coloca ali as luvas, são 2 luvas que eu coloco e entro para o CTI, né? Quando a gente está lá, você já vê um ambiente, é um ambiente muito frio, né, Naila? Porque cada uma ali no seu leito, né? Então, eu, por exemplo, eu não tento deixar que isso me coloque para baixo, né? Então, eu já chego, eu já vejo que aquela pessoa ali, o que acontece? No meu CTI, todas as pessoas que têm insuficiência respiratória, que é um dos critérios de internação, é a pessoa estar com falta de ar, tá? Com insuficiência respiratória. Então, como a gente está com a pandemia do Covid, todas as pessoas a gente colhe a sorologia para fechar o diagnóstico, mas nem todos são Covid positivo. Mas aí ficam todas as pessoas isoladas. Então, às vezes, você vê ali pelo lado humano, né, que aquela pessoa ali, ela está passando por uma situação difícil. Então, eu, por exemplo, apesar de estar toda paramentada, eu entro ali, quando eu entro naquele leito, eu falo bom dia, e muitas pessoas choram, né, que estão ali, às vezes elas estão bem, do nada elas desenvolvem uma crise de choro. Porque você está falando das pessoas que não estão entubadas, ou elas estão entubadas já? As pessoas não estão entubadas, e
estão com falta de ar, estão no oxigênio, e tem pessoas entubadas também, Aham. saindo da sedação e te atendem, conversam com você, entendeu? Sim. Então, você tem as duas situações. Então, você tem pessoas ali dentro numa situação grave, mas, ao mesmo tempo, elas estão conscientes, né? Uhum. Então, Karina, quanto tempo que está demorando a sorologia para ter o resultado? geralmente, hoje, uns 4 dias. Então, ou Até, seja, imagina essa pessoa que foi aí para o CTI, né? é, E tá esperando isso. É angústia, é muito medo mesmo que atravessa, né? É muito. exatamente. Fica assim. E antes, como aconteceu a pandemia, a gente não deixava, e não deixa até hoje, você não pode entrar nenhum familiar ali dentro, né? Claro, imagina. Então, aquela pessoa fica muito só, e tem só nós, mas agora, essa semana, começou a gente a poder fazer videochamada. E eu estou achando muito, muito bom a videochamada. Porque a Ah, vocês estão fazendo para os parentes, que legal. Porque, olha só, eu lembro disso, porque o CTI, mesmo podendo visitar parente, é aquele horário bem restrito, tem a quantidade, né? Já é difícil. Agora, com esse isolamento total, que ideia fantástica, né, que vocês tiveram. fantástico, fantástico. E aí as pessoas têm a videochamada, então você Aham. tem, né, um laptopzinho lá e entra, olha, é muito, muito interessante, Naila, porque aquela pessoa parece que ela cria uma força interior, até para combater aquela doença, né? Então, se ela vê ali, oi, muitas vezes a pessoa, o familiar, eu te amo, fala, fique tranquila, você vai melhorar desse outro lado. Então, aquelas pessoas ficam. E assim, a gente se emociona, né, lá dentro. Eu falo que eu fico, quando eu vejo isso, eu fico bem emocionada. Karina, Oi? isso que você está falando, né, do poder do eu te amo. Eu tenho a metodologia da menina da transformação e eu trabalho com os 4 elementos e cada uma delas tem sempre uma ferramenta de autoconhecimento, um, um comportamento que a gente vai trazendo para viver a vida, né, mais tranquila, mais leve, mais no aqui agora, no presente. Bom dia, amor, meu namorado chegou. E aí, o que acontece? Além disso, é, esse poder, inclusive eu falando dele aqui, de chegar agora, né? Aqui e agora. Como que quando a gente tem uma pessoa que a gente ama, que é um familiar, que é mãe, que é pai, que é esposo, que é companheiro, que é filho, filha, aquele parente querido, aquela pessoa que marca a nossa vida, como a gente entra na coerência cardíaca. E que isso para o sistema imune é fundamental. Então, assim, eu lembro de vários estudos científicos de CTI mostrando exatamente isso, inclusive muitos na infância, de como é diferente quando o bebezinho é separado da mãe e quando tem a mãe. Porque esse colo, esse afeto, esse carinho, ele influencia na formação da pessoa lá na frente. Então, é um gesto de amor que vocês estão fazendo, mas tem ciência e tem muita ciência, que é mostrar que o sistema imune, e é isso que você falou, nossa, aí a pessoa ela ganha uma força. Imunologicamente, a gente sabe disso. A gente sabe do que acontece. Eu lembro de relatos mesmo científicos de medindo imunoglobulina A, né, na saliva das pessoas depois de um momento de coerência cardíaca, e essa coerência a gente pode alcançar, inclusive na meditação, é como se a gente usasse a nossa tecnologia interna para fazer isso. Então, eu acredito que cada vez mais vai ter médicos, não só praticando, para não entrar num processo como eu entrei, de estresse crônico, mas também médicos, não só cardiologistas, porque isso aí eu falo que é a meditação do coração, mas de outras áreas, ensinando os pacientes. Por quê? Porque é uma forma da gente estar ligando aí o nosso parasimpático,
desacelerando. Essa pandemia está obrigando todo mundo, de certa forma, a desacelerar, a ver a forma de viver, e a gente usa a nossa farmácia interna para poder baixar mesmo, baixar o sistema, entrar nesse lugar de paz, de tranquilidade, sabe? Então, eu gostaria de pontuar isso para deixar bem claro que é importante esse afeto, esse olhar, isso que vocês estão fazendo. É muito, muito bom essa parte, assim, a gente tenta, né? É bem difícil, é bem complicado, porque às vezes o paciente, ele pode, de uma hora para outra, ele entrar numa insuficiência respiratória mais grave, e aí é a hora que é mais difícil para a gente, né? Que aí você tem que sedar, tem que entubar. Para nós, tem um risco, né? Porque o contágio é muito alto, então esse momento é um momento de estresse. Então, eu busco sempre tentar algumas formas alternativas que a gente vê, por exemplo, pessoas lá dentro, Naila, que usam até fralda, sabe? Para não ter que desparamentar e não ter que sair do CTI, que é a hora que você tem o maior risco de contágio, né? Então, é o colega que está usando fralda descartável para não poder parar todas as vezes para ir ao banheiro, assim. Exatamente. Nossa, me dá uma tristeza isso quando você me conta isso. Eu lembro disso, assim, de às vezes não tomar água para não ter que ficar indo ao banheiro. Num dia muito apertado, que às vezes chegava no SUS, assim, aquela pilha de prontuário esperando. Ou às vezes não dá tempo de comer mesmo, às vezes é um cirurgião, ele entrou e a cirurgia é longa, não dá para, né, não dá para parar assim. Ai, Então, dá. Gente, imagina isso que não é médico, né? Que está aí percebendo. É muita dedicação, é muito amor ao próximo, assim, né? De estar protegendo para não contaminar, né, o outro. Enfim. Então, você vê o nível de estresse, né? Eu estou querendo te contar aqui mais ou menos como funciona, e aí a gente tem que tentar formas alternativas, né? Então, a gente fica dentro desse ambiente, as pessoas se ajudam muito, sabe? Impressionante, os técnicos ajudam muito, os enfermeiros, os médicos se ajudam para que a gente fica muito unido, sabe? Lá dentro. Tá. A gente fica muito por conta do paciente, sabe? Assim, ligados, visados, sabe? Com o objetivo de que aquela pessoa que está ali dentro, ela melhore mesmo, sabe? Em todos os sentidos. Então, a gente fica o tempo todo buscando maneiras de... Então, às vezes, a pessoa põe até fralda descartável para não ter que sair, para continuar ali na frente daquele paciente. Tem aulas, né? Você está saindo ali, você tem um curso ali do lado, no próprio hospital, como você pode entubar o paciente sem ter um risco maior de contágio, você estuda isso. Então, hoje, com essa doença, essa Covid-19, os médicos estão assim, em busca de muito a cura, então, algum medicamento. Então, a gente sabe que tem alguns medicamentos, né, que tiveram alguns efeitos, como a hidroxicloroquina, que já era usado na malária, né, no reumatismo. Na minha área também, né, na reumatologia, sempre foi muito usada, assim, é muito tranquilo, inclusive, para a gente, porque são pacientes que usam cronicamente, né, paciente com artrite reumatoide, com lúpus eritematoso sistêmico, lógico que tem um cuidado, mas para a gente é mais natural, né? Teve médicos que não estavam acostumados, que é a primeira vez que está usando, né? Fica com medo da dose, efeito colateral. Eu vi isso muito nos grupos, sabe? Nós vamos falar disso, inclusive, no sábado. No sábado vai ter uma convidada muito especial, minha prima, ela é uma doutora, ela trabalha na indústria farmacêutica na Sanofi Aventis, e vai falar para a gente das pesquisas, inclusive na questão da vacina, sabe? Mas
eu quero aproveitar que a Nilmara está fazendo uma pergunta para a gente e me trouxe muito isso, assim. Essa live com você me trouxe o passado, remexeu muita coisa aqui interna. E ela faz uma pergunta que é interessante. Ela fala assim, pergunta para a Karina, para ela falar um pouco da questão da vulnerabilidade dos profissionais de saúde. Aí é todo mundo, igual você falou, não é só o médico, é o enfermeiro. Ontem foi dia do enfermeiro, parabéns para todos vocês, os amigos queridos, né, que trabalham junto, que faz parte da equipe que faz essa comunicação com todo mundo. A questão da vulnerabilidade dos profissionais de saúde e a expectativa que as pessoas colocam neles, que é considerado herói, assim. Eu lembro que eu entrei na faculdade de medicina com esse desejo de ajudar o próximo, de quanto mais pessoas com saúde, quanto mais pessoas que a gente consegue, igual você falou, existe uma intenção positiva de toda a equipe quando um paciente entra no CTI, de que a gente saia celebrando a alta desse paciente, né, o retorno para casa. É uma coisa que a gente não fala muito, não trabalha muito ainda na faculdade, então eu acho que tem um pouco a ver com a nossa cultura ocidental, que é sobre a morte, né? Talvez os geriatras aí estão mais falando da morte, mas assim, eu entrei muito nessa questão de a gente até tem aquela coisa do sacerdócio mesmo. É fácil para a gente, talvez, um profissional da área de saúde, é muito fácil a gente abrir mão das nossas necessidades fisiológicas, né? Pela própria faculdade mesmo. A faculdade a gente estuda muito, o período ele é prolongado. Durante a faculdade a gente já está no hospital fazendo um monte de estágio. Aqui no Brasil não é obrigatório o tal do pós-plantão, tem alguns países que são, ou seja, se você fez um plantão de 12 horas, você tem que descansar 24. Aqui não, aqui a gente pode acumular função pública com particular, com consultório. Karina, eu cheguei a ter plantão de CTI, trabalhar na clínica, ter meu consultório, fazer aula na universidade. Eu dei aula 10 anos na Unifenas. Eu sei que no final eu chamava de pipoca, que eu parecia uma pipoca que saltitava de um lugar para o outro. E a gente não vai dando muita importância, ou talvez falta de cuidado mesmo, e ver, achar que, tipo assim, é assim que é a vida. É normal, né? É normal. Eu quero deixar bem claro. Eu fico feliz de estar você, assim, com tanta sabedoria, com tanta leveza, buscando colocar isso de uma forma positiva, mas eu sei de muitas colegas, quando eu comecei a fazer o trabalho com a meditação, eu lembro que eu saí para tomar um café, éramos 4. Eu fiz a meditação, parei. As outras 3 estavam tomando antidepressivos. Olha. E aí saiu esse ano, não lembro se foi no início do ano, se foi ano passado, já não me lembro a data, mas saiu o estudo do CREMESP falando sobre a expectativa de vida da médica em relação às mulheres em geral. E a gente tem 20 anos menos. Gente, 20 anos menos. O médico, homem, são 3 anos menos. Então, assim, 20 anos menos é para se preocupar, sim. Aí eu até brinco, nossa, eu fiquei 3 anos meditando. Quantos anos será que eu recuperei desses 20? Porque a gente já sabe que o profissional tem um estresse maior, que as profissões que tem, a do médico é assim, a que tem mais risco de estar sofrendo burnout, ou burnout, aí, como cada um quer falar, ou o processo do estresse, esgotamento mesmo. Tem outras profissões, como a do professor, que tem muito isso. Mas, assim, de certa forma, é uma coisa que a sociedade já até coloca, né? Que lindo, meu filho é médico, que lindo. Aí eu lembro que as pessoas já não me convidavam mais, porque, tipo assim, nem espera, ela tá de plantão. Ela faz plantão 24 horas no sábado. Aí tem uma festa, uma coisa, não precisa nem convidar, porque ela não vem. Então, também
para a gente lembrar que a gente é ser humano, e eu tô aqui para falar disso, para que as pessoas, os colegas, não precisem passar pelo que eu passei. Porque a gente pode levar de uma forma mais equilibrada. O difícil é a gente estar no olho do furacão, ou seja, vivenciando o processo e dar o start. Porque eu só consegui ver quando eu saí, quando eu esgotei. Mas no processo eu não via. Eu achava que era normal. Eu falava, não, gente, mas eu sou médica, a vida de médica é assim mesmo. E aí a gente se submete a um estresse gigantesco. Então hoje eu trago não só a minha história de vida, mas assim, ferramentas para falar para todo mundo de que é possível, sim, a gente conseguir ser um profissional e tá com a vida equilibrada. Só que a gente precisa fazer essa escolha consciente. Então, no meu caso, Nilmara, eu acabei me perdendo no processo. Me perdendo para me encontrar de novo. Agora, Karina, o que você acha? E essa grande expectativa, né? Porque o grande herói que está sendo colocado é o profissional de saúde nesse time, nesse momento. E a gente sabe, eu inclusive, na minha turma, uma pessoa perdeu a esposa logo no início do Covid, sabe? Contemporânea, nossa, assim, era uma atleta, uma médica super dedicada e que foi uma faleceu aí logo no início. Então a gente sabe de muita gente que já se contaminou e que já tá bem, ok, né, desenvolveu a imunidade, curou, mas a gente sabe também desse risco do profissional e dessa vulnerabilidade. Qual que é a sua visão disso, respondendo aí a colega Nilmara? Bom, eu não fico pensando assim, ai meu Deus, eu vou contaminar, ai, eu tenho esse risco. Se eu for ficar pensando, eu entrar nessa neura, Naila, de que eu posso contaminar, que eu não, entendeu? Que eu não vou conseguir. Nilmara que me perguntou, eu tento não ter que focar nisso, sabe? Então, eu tento não levar isso para mim. A gente sabe que tem casos, né? Mas, assim, a grande maioria, Naila, não tem complicações. Então, as pessoas se ligam muito àquelas pessoas que complicaram, né? Então, assim, em torno de 20%, 25% o número de pessoas que infectam e vão ter complicações e tem risco de morte. A grande maioria vai sair da doença, né? Então, tem as pessoas que têm os maiores fatores de risco, que são os obesos, hipertensos, diabéticos, né? Os idosos. Então, assim, a gente que está na linha de frente, a gente vai focado no paciente, sabe? Igual eu te falei, a gente acho que só quando acaba ali que você começa a dar uma baixa mesmo, assim, você fica vulnerável. Baixar a adrenalina, né? Quando você sai, você fala, nossa, que dia, né? Aham. Aí você recebe uma mensagem de um colega, vamos lá, força, recebe florzinhas, né, por mensagem. Eu estou cansada. Ontem uma médica do Hospital das Clínicas, minha amiga, me mandou, eu estou muito cansada. E eu também estou cansada. Eu hoje estou mais ou menos naquele ritmo que você estava antes, né? Como é a sua rotina hoje, assim, porque você é justamente essa pessoa que é a mulher linda, que a gente precisa se cuidar. Parabéns, eu te achei linda, de verdade. Obrigada, obrigada. Além disso, esposa, tem que ser mãe, às vezes ensina dever em casa. Eu sei que mudou toda a rotina, porque os meninos iam para a escola e agora os meninos estão tudo em casa, né? A gente sabe disso. Além disso, é profissional de um lugar, gente. Médico de CTI é diferente do médico de um consultório mais tranquilo. Eu sei, eu fiz essa transição e é muito diferente, porque a gente é pressionado em termos da fisiologia mesmo. Às vezes a gente faz plantão noturno, o horário que está todo mundo dormindo, você está acordado com a adrenalina lá no topo. Então, assim, a gente sabe disso, que a expectativa de vida do profissional de saúde que é intensivista é diferente
do que não é intensivista, do que leva uma rotina mais de consultório, então isso já é um fator. E aí fala disso também, né, dessa questão de conciliar tudo isso e sair ainda plena e excelente disso, né, como se a gente não tivesse direito de estar cansado, descansar, enfim. Essa coisa que a Nilmara falou do super-herói, até que ponto esse super-herói aí ele vai ser, ele está sendo positivo ou não, e como lidar com isso de uma forma mais humana mesmo, eu acho, para o profissional também, né? Para a gente ter esse cuidado. Assim, para mim tá difícil, porque enquanto as pessoas estão descansando, apesar desse descanso forçado, mas eu estou trabalhando 3 vezes mais, né? Eu tenho 2 menininhos, eu até posto muito meus meninos no meu Instagram, e para as pessoas sentirem um pouco a realidade. Então, eu trabalho hoje em 3 hospitais grandes, eu trabalho no Hospital Vila da Serra, no IPSENG e no Metropolitano Dr. Célio de Castro, né? Esse que é referência do Covid. Do Covid, é o Metropolitano. Então, a gente tem esse trabalho. Quando chega em casa, tem os meninos para casa e aula online e aquela coisa, e tem que estar junto, né? E muitas vezes só eu, porque o pai também está trabalhando em casa, então tá aquela coisa, né? Aquela confusão mesmo. Não é fácil. Galera, bem-vindos à realidade do profissional de saúde, tá vendo? Foi legal fazer, porque a gente só estava falando para quem está em casa, na quarentena foi muito legal você trazer isso, né? Essa realidade. Mas e aí? E aí, né? Aí eu aluguei uma bicicleta ergométrica, venho aqui, pedalo para conseguir dar uma desestressada. Voltei a tocar, estou tocando meu piano aos pouquinhos, aí dou uma relaxada, entendeu? Até não sei meditar, quero depois que você me ensine a meditar, mas eu não sei meditar, eu acho que é importante. Vou te ensinar, sim, é muito importante. Aí depois eu quero até aprender para a gente passar para os profissionais, que eu acho que é importante. E e eu vou tentando dessa forma. Ontem eu falei, nossa, meu Deus, está muito difícil, porque os meninos, um não tem 8 anos, o outro tem 10 anos, então eles exigem ainda que a mãe esteja ali presente, eles não conseguem fazer um para casa, né? Então, para vocês verem, né? Tem umas mães já surtando aí, porque tem muita coisa em casa de escola, e eu saio do CTI com pacientes graves naquela situação, chego em casa, tem que ensinar para casa, então não é fácil, não. Né? Então, aí a meditação, ela pode ser, sim, ela pode não, ela é uma ferramenta que você pode ensinar, inclusive, para os meninos, para baixar mesmo, né? Para estar entrando nesse aqui e agora e buscar ter clareza de tudo isso que vai equilibrar. Olha só, o tempo ele passa super rápido, a gente já tem uns 15 minutos para o final. Então, assim, eu acho que a ideia era essa de trazer um pouco a sua vivência mesmo, para trazer para o pessoal aqui a importância de ver o outro lado. Me diga se você quer complementar, contar mais alguma coisa, ou deixar uma consideração final, porque você vai cantar pra gente, não vai? Não sei se eu vou conseguir direito, porque a voz de manhã não está muito boa, né? Eu acordei com a carinha da voz rouca e tal. Mas aqui, canta pra gente, porque eu acho que a música aí pra alma faz muito bem. E pro coração, assim, né? A meditação do coração, que depois eu vou te ensinar. Tá, eu quero só fazer uma consideração para as pessoas que estão nos assistindo, para a gente ter assim, calma, né, nessa hora. Eu sei que está difícil para a gente o que está acontecendo no nosso país, mas
aqui em Minas, eu tenho que dar uma boa notícia mesmo. Em Minas, a gente está com o quadro, né, de pacientes em equilíbrio. Então, se você tiver sintomas, né, da doença, da Covid-19, que é febre, tosse, né, cefaleia, tem pessoas que perdem o olfato, né, que é a anosmia. Então, se você tiver esses sintomas, fique em casa, tranquilo. Agora, Naila, eu tenho uma dica que eu tenho na minha casa, até trouxe aqui, que é um saturímetro, sabe? Eu acho que um saturímetro é importante a pessoa ter, né? Quem tiver condições de comprar, porque aí você coloca no dedo e, por exemplo, se você está com sintomas gripais, pode ser só uma gripe comum. Não quer dizer que você está com o coronavírus, né? Então, você pode usar o saturímetro se você... Porque, às vezes, a pessoa fica tão ansiosa com a situação e ela começa a ficar com falta de ar, mas não é bem a falta de ar. Porque, às vezes, o nariz está entupido ali e a pessoa não consegue respirar, né? Então, o saturímetro, olha, ele mostra aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, aqui você tem a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Então, olha, você pode, se você estiver muito ansioso, achando que você está, né, com falta de ar, você olha a sua saturação. Ah, estou saturando 99%. Então, você não está, você está bem, né? O normal é a saturação acima de 96%. Então, se você olha se a saturação está 99%, fica tranquilo, relaxa, vai viver sua vida, né? Então, eu acho muito importante o saturímetro nesse momento, né? Ou até você ter umas dicas que eu falo, você saber como você olhar a sua frequência cardíaca, né? O normal é de 60 a 100 batimentos por minuto. Você pode olhar pelo saturímetro ou como pelo polar. Então, se você está com a frequência cardíaca muito alta, né? Isso com febre, aí sim você tem que ter um cuidado maior, né? Mas algumas dicas assim, mas eu vejo que a doença está bem controlada em Minas. Agora parece que até estão vindo pacientes de outros estados para serem tratados, mas não acho que a gente deve entrar em desespero com isso. Eu acho que acredito, né, nos nossos governantes, eu acredito no nosso país. Então, eu não torço contra, eu torço a favor. Eu acho que eu não gosto muito de falar de política, mas eu sou a favor de nós, da nossa população, ter uma visão positiva de que nós vamos superar, que nós vamos sair dessa, né? E é isso, cada um cuida direitinho, fica na sua casa, né? Use máscara. Eu gosto muito de comparar esse vírus com o cigarro. Olha que coisa. Qual o cigarro que faz mais mal? É o cigarro de filtro ou o cigarro de palha? Qual que você acha que é o que faz mais mal? É o cigarro com filtro. Por quê? Na hora que a pessoa fuma, aquela fumacinha, ela vira micropartículas. E aí ela vai para o finalzinho do seu pulmão. É igualzinho esse vírus. Esse vírus, ele é minúsculo. Então, ele vai exatamente para o final do pulmão, entendeu? E aí ele acomete toda a periferia ali, que é onde tem maior gravidade, é onde tem a troca gasosa, né? A gente ainda está tentando descobrir se isso é uma doença pulmonar ou se é uma doença no sangue, né? A gente ainda não tem essa... Ainda não sabe isso, né? Ô, Karina, muito legal essa analogia sua aí do cigarro para que as pessoas, então, usem a máscara. É legal você elogiar o nosso estado, né? Que está diferente dos demais, então provavelmente é o nosso comportamento mesmo, que está mais consciente, isso é bacana. E você já deu umas dicas aí, porque inclusive a gente falou, nós estamos no outono, vai entrar um inverno, que é uma época que a gente já tem mais gripe mesmo, então não desesperar, a gente vai entrar numa outra fase, muito provavelmente você já está dando dicas aí. Eu atendi muita gente com
perguntando o que faria, porque estava com ansiedade, né? E aí, trazer esse bom senso, se é falta de ar ou é porque eu estou ansioso, né? Então, vamos lá. A gente tem que fazer isso, né? Tentar usar alguns meios médicos, né? Para a gente tentar equilibrar isso aí, não deixar a ansiedade. Então, por isso que eu tive a ideia do oxímetro de pulso aí para mostrar para vocês. Tá. A ideia da meditação do coração, ela é justamente essa. Ela vai, a partir do momento que a gente tem um movimento aí de inspiração profunda, expiração profunda, e a gente foca, a gente vai estimulando, vai aumentando o nosso tônus do vago, do nervo vago, que é o do simpático parasimpático. Então, o que vai fazendo é que a gente fica com o nosso freio mais ativado. No dia a dia, no nosso estilo ocidental de viver, a gente está mais no acelerador. Nós não estamos acostumados a fazer pequenas pausas. Você até falou da questão do relógio, né? Tem esses relógios de pulso agora que falam, ó, pausa para respirar, 1 minuto. Esse minuto, ele faz muita diferença. E muito pelo contrário que as pessoas pensam, mas se eu ficar parando o tempo todo, eu vou ficar menos produtivo. De forma alguma, você fica mais produtivo, porque você está com mais atenção no que você vai fazer. Então, as soluções, a gente liga o sistema aí, cérebro, coração, e é como se o nosso raciocínio, ele passasse a ficar a favor da nossa vontade. Então, vem soluções para aquele momento ali. São respostas que muitas vezes acontecem no aqui e agora, de forma diferente de um para outro, não é um protocolo, né? Então, a gente traz o racional a favor. Isso é bem interessante, um complementando o outro. Vamos cantar? Deixa eu posicionar aqui. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua fala. Eu que agradeço, adorei. Meu público, Karina, ele é um público mais à noite, é a primeira live que eu faço às 6 horas da manhã. Olha! Vamos ver se pega isso. Então, assim, normalmente a gente tem live até com mais de 100 pessoas. Hoje foi diferente, tá? Mas é por conta da mudança mesmo da agenda. Vai ficar gravada e aqui nós vamos ouvir uma música para alegrar nossa alma. Que a nossa psicologista, ela é cantora, ela tem um outro talento. Que linda! Ai, vocês estão me vendo aí? Bom. Eba! Live super especial. Ai, que legal. Então, eu vou cantar uma música que é bem assim o que a gente está sentindo, assim, sabe? Essa música é do Zé Cabaleiro, ela chama Vapor Barato, e na letra fala assim: eu ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Sim. Então, isso é mais ou menos o que eu estou hoje, né? Estou sentindo, assim, a gente está com esse nervo à flor da pele. Vamos lá, então. Oh, sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso
graças a Deus, e não importa a mim. A minha honey baby, baby, honey baby. A minha honey baby, baby, honey baby. Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele que seu olhar, flor na janela, me faz morrer. Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele que o teu olhar, flor na janela, me faz morrer. Um barco sem rumo, sem prumo, sem vela, cavalo sem sela. Um bicho então sem dono, menino, um bandido, às vezes me preserva, em outras suicido. Baby, honey baby, 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 baby. Oh, minha honey baby, honey baby. Honey, baby, 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 baby. Ando tão à flor da pele. É isso aí, gente. Galera deve estar em casa. Uhul! Parabéns! Que linda, linda, linda. Nossa, medicina, arte, saúde, profissional do futuro, ele é criativo, ele tem todas as habilidades aí, tudo somando, né, em mosaico. Que delícia! Obrigada. Ó, a Nilmara tá falando assim, começar o dia assim, hein? Que delícia! Um beijo, foi ótimo, gente. Adorei. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Continua cantando cada vez mais, dando esse bom dia maravilhoso para os seus pacientes, esse sorrisão, essa alegria, porque eu acho que isso faz um efeito assim maravilhoso. A gente sabe do efeito placebo, que é aquele que quando a gente está na presença de um médico feliz, de um médico amoroso com a intenção positiva, tudo muda, né? Então, gratidão por te conhecer, foi um privilégio. Muito, muito, muito obrigada. Adorei! Obrigada, Léo, Nil, todo mundo que assistiu a nossa live. Obrigada, pessoal. Tá.